A paz seja convosco, amados irmãos. Agora sim, ao vivo, tivemos um problema aqui de conexão, mas estamos agora iniciando esse culto, esse momento. Você que está chegando agora, vai dando o teu ok, vai dando o teu amém, teu glória a Deus. Nós estamos transmitindo agora esse culto que estamos fazendo nos lares, estamos fazendo agora daqui de casa. É um culto que o Ministério Vida Profunda tem feito todos os dias, para tentar alcançar você que não está podendo sair por conta dessa quarentena que estamos passando, que estamos enfrentando todo o país diante dessa situação. Então, se você nesse momento está me ouvindo bem, se você está conseguindo visualizar essa imagem, eu queria que você comentasse agora no vídeo, comentasse dizendo que está vendo, comentasse que o áudio está bom, para que a gente possa iniciar esse momento. É um momento muito importante para a vida da igreja, para a vida das famílias. Nós estamos sabendo que está muito difícil a situação atual no país, né, diante desse coronavírus, desse vírus que tomou conta realmente de todo o mundo. É uma situação pandêmica e estamos aqui, meus irmãos, pela graça de Deus, mantendo esse culto nos nossos lares, para que as famílias também sejam alcançadas por essa palavra. Então, nesse momento, eu gostaria que você que está chegando fosse sinalizando, né, que nós vamos fazer um momento aqui de oração. Nós vamos também louvar ao Senhor através de canções. Vamos aqui deixar uma reflexão bíblica, meus irmãos, porque nós não podemos estar distante da palavra de Deus. Então, glorifica a Deus porque você já está acessando, você já está aqui conosco. E nesse momento, eu já gostaria que você pudesse compartilhar esse vídeo. Nós sabemos que há outras pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Nós estamos dentro de um processo de quarentena, de isolamento social, todo mundo na sua casa, poucas pessoas conseguindo realmente sair. Alguns, por questões de trabalho, estão tendo que sair porque as atividades são essenciais, mas a boa parte da população não tem condições de sair. Então estamos transmitindo todos os dias às 20 horas, tanto pelo Instagram quanto pelo Facebook, este culto. São lives que normalmente temos em torno de 30, de 40 minutos. Então gostaria que você pudesse compartilhar esse momento onde nós vamos fazer um culto a Deus. E a sua presença é muito importante, interagindo para que outras famílias sejam alcançadas. Amém? Então nós estamos aqui já há poucos minutos tendo iniciado, e já gostaria nesse instante, meu irmão e minha irmã que me ouve, que pudéssemos iniciar esse momento com uma oração, apresentando a Deus esse momento tão importante para a nossa vida, esse momento que nos faz realmente verificar a importância de estarmos no templo e hoje não estamos, a importância de termos o nosso irmão junto a nós, em comunhão, no ajuntamento que sempre fazemos. Então, infelizmente, nós não estamos em condições de fazer no templo, mas estamos fazendo nos lares, e eu gostaria que você aproveitasse esse instante para também orar ao Senhor, porque sabemos que a situação não é uma situação fácil, sabemos que é uma situação que o mundo tem vivenciado de cenários de morte, de destruição, de pânico, mas nós temos Cristo conosco, nós estamos em Cristo e sabemos que a nossa realidade é bem diferente porque o Senhor está conosco. Então eu gostaria nesse momento de orar contigo e que você pudesse realmente se esquecer um pouquinho daquilo que está ao redor, no sentido de preocupação, no sentido de problemas, no sentido de ocupações mesmo que talvez você esteja fazendo agora em casa. Dá uma paradinha para que a gente possa se dirigir ao Senhor, louvar ao Senhor, porém iniciando através de uma oração, para que a gente possa apresentar esse momento tão prazeroso na sua presença. Já estou vendo aqui a irmã Vânia, o Sávio, a Leandra, a Paz, aqui no Instagram, Vanessa, né, a nossa diaconisa Marli, nossa líder coral, Adonai. Vamos voltar, se Deus quiser, pastora Cláudia Denise. Irmãos, vamos fazer esse momento um momento prazeroso, importante. Amém? Vamos orar. Pai, estamos aqui muito felizes, Pai,
porque a tua igreja ela não parou. Essa epidemia, Pai, do coronavírus, ela veio, Senhor, para trazer um caos social. Ela já está causando muitos problemas. Mas sabemos, ó Deus, que a nossa vida está totalmente em tuas mãos. Nossa vida, Senhor, profissional, nossa vida, Pai, familiar, ó Pai, nossa vida, Pai, eclesiástica, ó Pai, a vida, Pai, pertence a Ti. E é por isso que a vida continua, Senhor, quando a gente se apresenta diante de Ti. Se apresenta, ó Deus, declarando que pertencemos a Ti. Pertencemos a Ti totalmente. Tu não és um Deus que nos tem parcialmente, nós somos totalmente Teu. Somos totalmente, Senhor, dependentes de Ti. Dependentes, sedentos de Ti, sedentos da Tua graça, sedentos da Tua misericórdia. E estamos, ó Pai, nesse momento, Pai, hoje, 27, Pai, de março de 2020. Depois, ó Pai, de vários dias já em casa, numa quarentena, Senhor, nós sabemos que Tu também tens nos alimentado, Tu tens nos protegido, Tu tens estado conosco a cada manhã. E ó Pai, hoje, sexta-feira, muitas pessoas, Senhor, quem sabe não conseguiu trabalho, Pai, algum, porque, ó Deus, teve que ficar em casa, em obediência às autoridades públicas. Outros, Pai, quem sabe foram dispensados dos seus trabalhos. Pai, há uma paralisia total, Pai, dentro da sociedade, mas sabemos, Senhor, que chegamos até aqui é porque Tu não vai nos deixar no caminho, Tu vais nos levar mais adiante, tem muito mais a ser feito. Tu conta, Senhor, com cada pessoa que está agora nesse momento, porque tem algo ainda a fazer, tem sonhos a serem realizados, tem famílias, Senhor, a serem conquistadas. Ó Pai, o Evangelho precisa alcançar as nações. E a Tua igreja, Senhor, ela continua firme, continua nesse propósito de Te buscar, de Te adorar, apesar das circunstâncias, apesar das dificuldades, apesar de tudo isso que estamos, ó Deus, vivenciando. Mas aqui, Pai, nós queremos nesse instante, nesse momento, dizer: Senhor, recebe este culto, recebe essa adoração que estamos fazendo, recebe, Senhor, porque é para Ti. Nós desejamos a Tua presença e sei que Tu já estás aqui, já estás em cada lar, Senhor, já estás em cada família. É assim que nós nos apresentamos diante de Ti, Senhor. Muito obrigado pela oportunidade, Senhor. Muito obrigado porque temos vida. Muito obrigado, Senhor, porque temos esperança. Muito obrigado, Senhor, porque Tu estás aqui conosco e não nos deixaste sozinho. É assim, Pai, que nós iniciamos esse momento, na certeza, Senhor, que Tu vai trabalhar muito profundamente nesta noite, em muitos corações. Tu vai, ó Deus, fortalecer muitos corações que estão talvez aflitos e vai fortalecer aqueles que pensam que ainda estão fortes, Deus, pensam que estão de pé. Mas sabemos que estar de pé é preciso estar alicerçado na rocha que é Jesus. E aqui, Pai, que nesse instante, que tudo que fizermos aqui, venha, Pai, trazer refrigério, venha trazer esperança, venha trazer confiança no Senhor Jesus Cristo. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém, amém. Meus irmãos, eu já quero agradecer aqui mais uma vez, estou vendo aqui minha mãe, Eva Alcântara, está aí minha mãe, o pastor Valério aqui também, estou observando, Leandro, muitas pessoas chegando, glória a Deus por isso. E nós vamos, ó Deus, aí meus irmãos, agradecer aqui, já porque da vez passada eu findei aqui, omitindo aqui, a gente tem um preparo aqui tecnológico aqui com o Mateus. Mateus é o responsável pelo TI aqui de casa, é ele que organiza a internet, é ele que posiciona. Ele não gosta muito de aparecer, né? Ele costuma normalmente trabalhar nos bastidores. E hoje eu também aqui tenho que dizer a vocês que nós vamos também cantar duas canções. Luciana vai cantar comigo, da outra vez ela ficou cantando ao fundo, mas nós vamos cantar juntos. E eu queria que você também cantasse conosco. Esse momento é um momento de louvor ao Senhor, não é um momento de desespero, não é um momento de a gente ficar com o coração aflito, mas um coração de esperança. E nós vamos cantar uma canção. Quero já chamar a Luciana para ficar aqui perto de mim. Uma canção. Pai seja convosco, amados e amadas do Senhor, né? Que possamos louvar e adorar o único que é digno de todo louvor, de toda honra e de toda glória. Amém? Amém. Nós temos duas canções onde nós vamos cantar. Nós vamos dividir essa live em dois momentos, no sentido de que vamos
interagir aqui com uma reflexão bíblica para que a gente possa estar na presença de Deus, refletindo sobre a palavra. Mas nós vamos cantar aqui 2 canções e vamos começar por uma canção chamada Lágrimas no Olhar. Nós sabemos que nesse momento tem muitas pessoas que não conseguem sorrir e as suas razões são múltiplas, são muito diversificadas. Tem pessoas que nesse instante, meus irmãos, não sabem para onde ir, não sabem o que fazer, não sabem efetivamente se vai continuar, se não vai, enfim, perdeu toda a direção. E há lágrimas às vezes no olhar. Às vezes até tem um sorriso, mas ao final tem lágrimas que tem tomado conta da pessoa, e a gente está aqui para poder declarar que o Senhor Jesus, Ele enxuga todas as nossas lágrimas. Ele é o único que pode fazer isso. A gente não pode ser hipócrita diante da situação, porque é uma situação realmente difícil, mas nós cremos que o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é a nossa esperança, Jesus, Ele vive. E Ele vai enxugar todas as lágrimas. Se você nesse momento está entrando, se você está chegando nessa live e está aflito, está sem esperança, creia, Jesus é a nossa esperança, continuará sendo essa esperança. E nós vamos louvar uma canção muito conhecida, vamos alternar aqui alguns trechos das canções, mas eu e Luciana vamos cantar. E se você conhecer, se você que está de casa puder também louvar, vamos louvar juntos, para a glória do Senhor. Peço mais uma vez que você faça desse momento verdadeiramente um culto no seu lar. O templo está fechado, muitas igrejas fechadas, mas nós não podemos deixar de adorar, nós não podemos deixar de louvar, e essa é uma oportunidade tremenda, porque o Senhor nos concede, em meio a todo esse caos, em meio a todo esse problema que tem tomado conta das nações, nós temos condições de orar. Então vamos cantar Lágrimas no Olhar. Grandes provações tens passado, em momentos tens chorado, sem ter o que fazer, sem ninguém para conversar, sem poder se levantar e reagir. Quando alguém te fere com palavras que machucam o coração, as lágrimas dos olhos mostram o teu rosto e é tanto sofrimento. Erga a tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Para que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Para que se abater? Para que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Saiba que Jesus te consola, teu sorriso então renasce ao nascer da alvorada e jamais te deixará. Erga a tua voz e clame ao Senhor, e Ele ouvirá o teu clamor. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra que ficar assim desse jeito? Ninguém é perfeito, Jesus ama você. Pra que temer, se Cristo está contigo, se Ele é teu amigo? Pra que se abater? Pra
pra que fica assim, desse jeito? Ninguém é perfeito. Jesus ama você. Jesus ama você. Aleluia. Glória a Deus. Jesus te ama. Jesus nos ama. Jesus é a nossa proteção. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o nosso socorro. Ele está conosco. Ele não nos deixou. Amém? Se você crê nisso, diga amém. Coloque aí amém. Diga eu creio. Eu glorifico a esse Deus. Eu creio que Ele é realmente aquele que enxuga minhas lágrimas. Ele é aquele que não me abandona. Ele é aquele que me faz olhar diferente e dizer assim, não temas. Não temas, eu estou contigo. Amém? Meus amados irmãos, para aqueles que chegaram nesse instante, nós somos realmente uma igreja que nesse instante precisamos estar nos reunindo nos lares. Precisamos transmitir o culto nos lares. Todos os irmãos estão contemplando isso, é uma situação que alcançou o mundo inteiro. O coronavírus, ele chegou na China, invadiu a Europa, já chegou na América, todos os continentes estão passando por isso, ou seja, é uma situação realmente inédita no nosso convívio, no nosso meio, e a igreja ela não pode parar, a igreja precisa continuar a adorar, ela precisa estar centrada na palavra, firme em Cristo, e é por isso que você está nesse momento, é por isso que eu estou aqui também, para dizer ao Senhor, Senhor, Tu estás conosco, não há o que temer, não há o que temer, Tu estás aqui, Tu estás em cada lar, Tu estás contemplando todo esse cenário e vai mudar, porque o nosso Deus é um Deus que muda todo o quadro, toda a situação. Eu gostaria nesse momento de fazer uma reflexão bíblica e gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, no capítulo 5. Nós vamos fazer uma reflexão, meus irmãos, a partir do verso 21. Eu vou ler realmente alguns versos, mas vou contextualizar tudo isso aqui, para que a gente possa entrar nesse cenário também aqui e tentar fazer uma aplicação ao final. Aplicação para os nossos dias, aplicação para o que estamos vivendo. Então, Marcos, no capítulo 5, o verso 21, 22, nós vamos ler alguns versículos desse texto sagrado. Se você está com sua Bíblia, pode abrir, você vai ler comigo. Se você não tem um exemplar, de repente a sua Bíblia está realmente no seu celular, você vai acompanhar comigo agora essa leitura. Diz assim, Marcos, Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 5, verso 21. E passando Jesus outra vez num barco para outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. E ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga, por nome Jairo, e vendo, prostrou-se aos seus pés. Verso 23, e rogando-lhe muito, dizendo, minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele e seguiu uma grande multidão que o apertava. Gostaria que você fosse agora para o verso 34, o verso 35. Verso 35 desse mesmo capítulo, diz assim, estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, a tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? Verso 36, e Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Fecha teus olhos para que a gente possa fazer uma oração antes dessa reflexão ser feita a exposição bíblica. Pai, essa tua palavra, ela é uma palavra eficaz. É uma palavra que penetra o nosso coração, que nos traz vida, nos traz esperança. Nesse momento, Senhor, a tua palavra é nos exortando para que possamos crer, não temer. Não devemos temer para o perigo, não devemos temer as circunstâncias que nos rodeiam. Nós devemos, nesse momento, tão somente crer.
É o que Jesus Cristo vai mostrar através da sua palavra, que deve ser a postura de cada um de nós. Nós não devemos temer, mas crer somente. Que essa tua palavra, Senhor, que será de forma tão breve, essa reflexão tão breve que será dita aqui, Pai, ela possa nos trazer mais e mais esperança em Ti, porque Tu és o Deus presente. Tu és aquele a quem devemos confiar e podemos confiar, porque se confiarmos em Ti, Pai, o medo não tomará conta dos nossos lares, não tomará conta da nossa vida. Muito pelo contrário, o medo não conseguirá ficar dentro desse cenário, porque ele há de fugir. Porque quando Jesus entra, o medo tem que ir embora. Quando Jesus entra, os problemas precisam ir embora. Nesse momento, Senhor, eu te louvo pela Tua palavra. Usa-me, Senhor, como Teu vaso. Usa-me, Senhor, como aquele que será a Tua boca nesta noite, para que corações sejam alcançados pelo poder do Teu nome, Jesus. É assim que te pedimos. Amém. Amém. Meus amados irmãos, nós estamos vivenciando realmente momentos onde precisamos crer. E esse texto que nós lemos aqui, o contexto dele todo é um contexto de pessoas que precisavam de mudança dentro da sua situação. É um contexto onde Jesus Cristo ele já vinha saindo da cidade de Gadara, e lá inclusive, apesar de ter conseguido, porque ele é poderoso para conseguir, criado uma libertação dentro daquele homem, que havia legiões de demônios sobre ele. Jesus Cristo agora estava saindo dessa cidade e as pessoas até pediram para que ele fosse embora. Ele foi rejeitado lá, embora ele mostrou o seu poder. Jesus Cristo mudou aquele homem que estava possesso de demônio. E agora quando ele vem mudando de lugar, no barco, saindo de uma cidade para outra, ele encontra agora um cenário também onde há problemas, onde há falta de esperança, onde pessoas estavam realmente comprimindo, porque as ruas eram estreitas, não eram essas ruas largas como nós temos hoje, de modo que quando ele entra, ele se depara com um homem que se prostra diante dele, Jairo. Jairo era um representante, um líder religioso realmente de renome, era alguém de muita importância dentro do cenário judaico, mas ele, apesar de toda a sua posição, ele se ajoelha diante de Jesus e apresenta o seu problema, pedindo socorro, porque a sua filha estava moribunda, estava quase morrendo, estava realmente numa situação extremamente difícil. Ele encontrou em Jesus a esperança, ele encontrou em Jesus a saída. Porém, quando Jesus ele encontra esse homem no meio do caminho, ou seja, naquele mesmo lugar, havia também uma mulher que estava há 12 anos sofrendo de uma enfermidade cujo fluxo de sangue não parava. Foram 12 anos também de muito sofrimento, 12 anos onde ela gastou todos os recursos financeiros com os médicos. A medicina não trouxe resposta para ela, a medicina não teve condições de trazer a saúde e a cura para ela. E a gente conhece muito bem a nossa realidade hoje. A medicina também não tem resposta para todos os problemas. Os cientistas têm estudado, médicos, pesquisadores, mas a verdade é que a medicina ela não tem resposta para tudo. E enquanto Jairo pede um socorro para sua filha, vem agora essa mulher que já fazia 12 anos de muito sofrimento, todos os recursos foram embora, ela também não tinha condições de ver o milagre acontecer na sua vida por meio de médicos, por meio do homem, por meio do seu recurso. Ela também se viu agora na necessidade de olhar para Cristo, de tocar nesse Cristo, de tocar tão somente nas suas vestes. Foi exatamente isso que ela saiu da sua posição. E ao tocar nas vestes de Jesus, ela foi curada. Mas a história de Jairo, meus irmãos, ela continua. A história de Jairo passa por esse momento onde ele contempla a cura de uma mulher, contempla a cura, mas a filha dele, a situação era muito urgente também. E quando a gente volta ao texto sagrado, no verso 35, onde os homens, amigos seus, as pessoas que estavam com ele, que certamente estavam voltando da sua casa, agora o interrompe e diz assim: olha,
não adianta você mais preocupar o mestre. Não enfadas mais o mestre, porque a tua filha já morreu. Então imagina agora, meus irmãos, eu não sei qual é a sua fé diante de uma situação dessa, mas parece que enquanto a morte não chega, enquanto o nosso limite de fé ainda está de pé, nós cremos perfeitamente que é fácil, em certa medida, olhar para o problema e dizer eu tenho fé. É fácil a gente olhar para alguém que está doente e de alguma forma dizer assim, eu tenho fé que Jesus Cristo vai reverter essa situação e vai trazer a cura para que ela não morra. Porém, a situação de Jairo era uma situação muito difícil, porque agora já não se tratava mais de uma enfermidade que precisava ser afastada. Não era mais agora uma questão de cura, é uma questão agora de ressurreição. Havia uma necessidade agora de ressuscitar. Era algo que iria combater agora a própria morte. Meus irmãos, Jesus Cristo, ele poderia, se fosse qualquer um líder religioso, se fosse qualquer um líder de movimento social, se fosse qualquer um profeta, se fosse qualquer um homem, Jesus Cristo poderia dizer, né, agora ela já está morta, eu vou embora, eu vou descansar, eu vou fazer outra coisa da minha vida. Mas não, Jesus Cristo não disse isso. Jesus Cristo entrou na vida deste homem chamado Jairo e disse assim para ele, não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Você consegue entender a dimensão dessa expressão de Jesus? Será que você consegue olhar agora para dentro de um contexto de caos, de morte, onde não há saída, e olhar para esse problema e dizer assim, eu não tenho o que temer, porque Jesus é quem está dizendo, não temas, crê somente? Essa é a realidade vivenciada por Jairo. Esse era o momento. E aí eu digo a você e faço esse questionamento para você, será que seria fácil agora, a partir desse momento, continuar com Jesus, diante de um cenário de morte? Será que essa fé, que no início foi até muito forte, porque ele rompeu as dificuldades? Jairo, ele rompeu principalmente a dificuldade religiosa. Ele, sabendo da sua posição como líder judeu, ele não poderia nem estar muito próximo desse mestre, porque Jesus Cristo foi perseguido, Jesus Cristo não era aceito, Jesus Cristo não foi aceito pelos judeus, mas ele, apesar de ter rompido esse obstáculo, ele foi mais além. Ele permitiu que Jesus Cristo fosse até a sua casa. Ele permitiu que Jesus Cristo o acompanhasse nessa situação. E aqui, meus irmãos, nós já conseguimos compreender esse cenário bíblico que estamos lendo aqui, onde era um cenário realmente sem saída. Porque nós sabemos que quando a morte chega, para muitas pessoas, é o fim. Quando a morte chega na nossa mente humana limitada, nós não vemos mais saída. Inclusive, temos um ligeiro jargão para dizer assim que não há remédio para a morte. Muitas vezes costumamos dizer que tem remédio para tudo, mas menos a morte. Quando a morte chega, tudo acaba. E eu quero dizer a você que quando a morte chega, é o momento oportuno para Jesus mudar. É o momento oportuno para ele mostrar que ele é Deus. Quando o cenário é caótico, quando o cenário é sem saída, quando o cenário não nos permite olhar para os nossos recursos, olhar para as nossas riquezas humanas, os nossos recursos, sejam eles financeiros, sejam eles recursos políticos, seja quais forem, quando olhamos para este recurso e não vemos saída, esse é o momento de Jesus mostrar que ele é Deus. E é por isso que a história muda. A história muda porque nós precisamos olhar aqui para duas situações. Quando os recursos humanos, eles cessam, é a hora de provarmos para nós mesmos que Jesus está conosco. Os recursos podem ter ido embora. A nossa força humana pode ter ido embora. Nossa esperança nas coisas pode ter ido embora. Mas quando Jesus chega, não há o que temer. Quando Jesus chega, não há lágrimas que possam subsistir. Quando Jesus entra, ele muda o cenário de morte. Ele muda o cenário de destruição. Quando Jesus ele entra, a morte tem que ir embora. E é por isso, queridos irmãos, que eu quero chamar sua atenção para esses dois contextos que nós lemos. Dois cenários. Uma mulher que havia gastado todos os recursos, todos. E Marcos registra que a situação dela ainda era pior. Marcos, verso 26, diz que ela havia padecido com muito
com os médicos e despendido todos os seus recursos, mas nada lhe aproveitava, antes indo a pior. Sabe aquela hora que você investe e a situação não muda, e a situação não transforma? Essa era a situação dessa mulher. E agora a situação de Jairo. Jairo clamava, Jairo buscava, Jairo sabia que Jesus curava. Jairo sabia que Jesus já tinha feito muitos milagres. Mas e agora com a morte? E agora? O que fazer com a morte? Eu quero crer que você está na sua casa e você não está vivendo um cenário de morte. Eu quero crer que você não está vivenciando um funeral. Eu quero crer que você, apesar de estar talvez sem trabalho, apesar, quem sabe, de olhar para a despensa de casa e ver que o alimento está indo embora e talvez não saber o que fazer, eu quero crer que a sua vida, da maneira que você está, na posição que você está, você tem condições de crer que a situação vai mudar. Eu quero crer que você não está vivenciando aquilo que na nossa época, há 100 anos. Há 100 anos o mundo estava vivendo um problema muito grave. Em 1929 houve uma grande crise econômica mundial, uma depressão econômica, onde a Bolsa de Nova York quebrou. Os Estados Unidos, que já era um país que estava crescendo, também entrou numa situação de crise econômica muito grande. E a gente sabe que era um cenário de pós-guerra, de Primeira Guerra Mundial. Então houve um problema generalizado, houve um problema onde as famílias ficaram nas ruas, houve muita fome, muito desemprego, muita falta de esperança. E quantas pessoas se suicidaram por conta de momentos como este? E nesta noite, nesse momento, eu quero declarar a você que talvez esteja olhando para um horizonte sem saída. Talvez você esteja olhando para um cenário onde os países desenvolvidos, ricos, eles próprios não estão encontrando saída. Eu quero dizer a você, continue firme no Senhor, continue crendo no Senhor, não abra mão da sua vida, não abra mão, porque o Senhor, Ele pagou alto preço de cruz pela sua vida. Então, se vier na sua mente, se vier nesse momento uma situação de desesperança, repreenda esse pensamento em nome de Jesus, porque nós não estamos aqui para nos entregar à situação. Nós não estamos aqui para calar nossa boca diante de um quadro que realmente é um quadro difícil. Realmente é um quadro onde nós não sabemos o amanhã. Nós não sabemos o que vai acontecer. Mas nós cremos naquele que sabe. Nós cremos naquele que pode. Nós cremos naquele que faz. Nós cremos naquele que opera. Nós cremos em Jesus. E é por isso que ele diz para mim e diz para ti: não temas. Crê somente. Não temas. Crê somente. Meus irmãos, eu quero, nesse instante, dizer a você que nós precisamos trazer uma aplicação prática para essa realidade. Nós precisamos, olhando para esse texto, porque a Bíblia ela é atualíssima. A Bíblia é algo aplicável hoje, será aplicada amanhã, depois da manhã, até a volta de Cristo. A palavra do Senhor não muda. E eu quero que você comece a fazer uma aplicação prática dentro desse cenário. Eu digo isso, meus irmãos, com muita crença no nosso Senhor Jesus Cristo, porque eu sei que tem pessoas que têm, nesse momento, muitos recursos ainda para poder, quem sabe, passar 1 mês de crise, 2 meses de crise, 6 meses de crise. É verdade. Tem pessoas que nesse momento, que estão me ouvindo aqui, que são pessoas que têm um serviço público, onde tem um ordenado, onde o Estado vai pagar, ninguém sabe até quando, mas vai pagar. Mas eu tenho certeza que muitos dos que me ouvem aqui, nesse momento, não sabem de onde vai vir o recurso para a sua manutenção. Não sabem o que fazer com o amanhã. E é por isso que eu quero chamar a sua atenção, para que você compreenda que quando Jesus vai conosco, quando ele entra na nossa problemática, quando ele faz parte do nosso contexto, quando ele entra num cenário que quem sabe de morte, quem sabe de depressão, quem sabe de humilhação, de vergonha, de desespero, quando Jesus entra, nós precisamos entender que os sinais de morte, eles não podem nos paralisar. Eu quero que você compreenda isso. Talvez o cenário ao redor seja um cenário de destruição, mas esses sinais não podem fazer com que o poder de Jesus cesse. Enquanto Jairo olhava para sua filha doente, ele persistiu crendo que Jesus ia curar.
Quando ele soube que sua filha estava morta, ele não deixou de prosseguir com Cristo. Cristo foi até a sua casa. E eu gostaria de ler esse trecho para fazer uma aplicação prática na nossa vida. Que quando Jesus Cristo disse para ele, não temas, crê somente, ele não deixou Jairo pelo meio do caminho. Ele não abandonou Jairo pela estrada. Ele não disse a Jairo, vai para a tua casa. Ele disse, vamos. E você vai comigo, e vou lhe acompanhar, e eu vou estar com você na hora da sua dor, eu vou enxugar suas lágrimas, e vou mostrar para você que eu sou Deus. E diz o verso 37, não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro e Tiago e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, que é Jairo, viu o alvoroço, os que choravam muito e pranteavam. E entrando disse-lhe, por que vos alvoroçais e chorais? Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. Sabe o que é a morte para Jesus? É um sono onde ele desperta a hora que ele quiser. Pode estar morta a situação, pode estar morta, o trabalho pode estar morto, de repente o nosso redor, o cenário de destruição, o Senhor pode ressuscitar, o Senhor pode restaurar como era antes. Como era antes. Momento de alegria. Nessa casa certamente não era uma casa de tristeza, não era uma casa de pranto, não era uma casa de sofrimento. Certamente, por ser a casa de um líder religioso, era uma casa de alegria. O Senhor nesta noite devolve a alegria para a tua casa. O Senhor nesta noite, Ele restaura a alegria da tua vida. O Senhor vai fazer com que você olhe todo o cenário de destruição econômica, de destruição da saúde pública. Um cenário incerto, mas Ele está contigo. Ele está te dizendo nessa noite que vai mudar essa situação. Basta tão somente que você não tema e creia. E Jesus, quando vê esse cenário, porque a situação realmente é uma situação de alvoroço, as pessoas riam-se dele. Porém, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse, Talita cumi, que traduzido é, menina, a ti te digo, levanta-te. É hora de levantar, é hora de se erguer. É hora de mudar o quadro, é hora de crer que Jesus está conosco, está comigo, está na tua casa, está na tua vida. Ele é a mudança que precisamos, Ele é a mudança que vai acontecer na nossa vida. Talvez na economia você não veja mudança, talvez o cenário de saúde seja um cenário totalmente incerto, mas enquanto Jesus Cristo estiver conosco, enquanto Ele estiver conosco no caminho, nós não temos o que temer, nós temos como prosseguir. Pode até fechar muitas empresas, o Senhor abre outras, o Senhor muda, o Senhor te reemprega, o Senhor te dá uma qualidade de vida. Enquanto eu e você depender do Senhor, a sua vida vai ser diferente. Enquanto eu e você depender de Jesus, nós seremos pessoas testadas na fé, provada. Quem sabe até vamos chorar, mas Ele enxugará todas as nossas lágrimas. E eu quero, meus irmãos, já partir para esse momento aqui de conclusão da reflexão. Nós não vamos encerrar a live ainda, mas eu quero dizer a você que nós precisamos de uma aplicação prática na nossa vida em 3 pontos que eu costumo colocar nas ministrações. Eu peço que você também reflita sobre isso. Não espere o seu recurso acabar para ir até Jesus. A mulher acabou com todos os seus recursos, ela não tinha mais o que fazer. Ela não tinha mais dinheiro para gastar com a medicina. Todo o recurso foi embora. Jairo certamente buscou a medicina, buscou tantas opções e deixou Jesus para depois. Deixa eu lhe dizer essa noite, Jesus Cristo quer ser primeiro na sua vida. Jesus Cristo quer ser o primeiro, apesar de ter médico, apesar de ter plano de saúde, apesar de você ter um emprego bom, apesar de você ter dinheiro em banco, apesar da sua riqueza. O Senhor Jesus, Ele quer ser primeiro na tua vida. Deixe Jesus ser o primeiro na tua casa. Seja nesse momento onde você ainda tem o que se manter, para que você depois não chegue num momento onde a situação seja de pânico, de dor, e você entre num desespero tão grande que não consiga olhar para Jesus. É hora de olhar para Jesus agora, que talvez você tenha o recurso. É hora para olhar para Jesus agora e dizer, Senhor, me ajude, porque enquanto Tu estiver comigo, pode até faltar. Tu faz, ó Deus, voltar a situação. Tu faz, ó Deus, restaurar a situação. Tu faz ressuscitar. Mas também se você gastou todos os seus recursos, esses dois personagens, eles nos mostram que Jesus não abandonou
porque talvez até hoje, até esse momento, você esqueceu Jesus. Quem sabe até esse momento você tem andado numa vida confortável, apesar da quarentena, você tem confiado tão somente nos seus recursos. Mas se os seus recursos, quem sabe, acabou, lembre-se, Jesus está disposto a entrar na tua vida e mudar o cenário. Jesus, ele muda, e mesmo que acabem todos os recursos, vá até Jesus. Vá até Jesus para que ele possa mudar. A terceira e última aplicação na nossa vida é que nós não devemos temer as más notícias. Isso é muito sério, isso é o centro dessa palavra. Nós estamos cercados por más notícias, cercados por más notícias. Mas o nosso Deus, é Ele em quem dá a palavra final. É Ele que, quando vê o cenário de morte, Ele olha o cenário de morte e ele assinala disso. Quando eu entro, eu sou a última palavra. A morte tem que sair. Não há condição de se manter a vida e a morte concomitante. Não há condições de Jesus estar e a morte estar presente. E eu concluo essa ministração no Apocalipse, no capítulo 1, no verso 17 e 18, para mostrar a você que o nosso Jesus, ele tem a chave que muda a nossa situação. Apocalipse capítulo 1, verso 17, diz assim: E eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. E o que vive fui morto, mas eis aqui estou vivo para todos sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus tem a chave da morte, Jesus tem a chave do inferno. Não há condições de a morte chegar e mandar Jesus embora. Quando ele chega, ele traz vida. Se você crê nisso, diga amém, diga glória a Deus. Eu quero nesse momento, meus irmãos, cantar uma canção. Antes de fazermos um momento aqui de oração, que nós vamos fazer um momento de oração. E eu quero que você ore com fé, ore na autoridade do nome de Jesus. Porque a situação pode estar de choro, pode estar de pranto, pode estar de morte, mas quando Jesus chega, a morte tem que sair. Então nós vamos cantar uma canção aqui, Não Há O Que Temer. Eu, Luciano, estamos aqui, Mateus está nos acompanhando, nos assessorando aqui no TI, né, que ele é o homem do TI, e nossa família está aqui em casa na mesma fé que começamos essa pandemia, na mesma fé que iniciamos. E eu quero que você permaneça nessa mesma fé. Amém? Amém. Eu sou o Senhor, Rei de Israel, Santo Redentor, começo e o fim. Sou o Criador, o verdadeiro Deus. Eu sou a cura, sou o poder. Eu sou o Amém, estrela da manhã. Eu morri na cruz, trouxe salvação. Conheço a tua dor E ouço teu clamor, e minha destra não falhará. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. Com minha mão eu serei fiel. Não há o que temer, contigo eu estou. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Te fortalecerei, te sustentarei. Com minha mão eu serei fiel. Aleluia, meus irmãos, vamos orar agora. Vamos orar, eu gostaria que você, de repente, de forma muito rápida, 10 segundos, você tem um pedido especial, coloque, porque nós estamos nos avisando para o fim dessa live.
E nós vamos encerrar com uma oração. E eu quero que você ore com fé. Do jeito que aquela mulher teve fé. A mulher do fluxo de sangue. De sair do local da sua posição. E buscar Jesus crendo que os médicos não deram a saída, a solução que ela precisava. Não tinha uma solução para ela. Do mesmo jeito que Jairo foi até Cristo para que visse a mudança da sua filha, que estava à beira da morte. Nesse momento é o momento da gente orar com fé. Aqueles que se aproximam de Deus, é necessário que se aproxime com fé. Porque o Senhor, Ele conhece o nosso coração. E nós temos a certeza de que quando nós nos posicionamos com fé diante do Senhor, Ele muda o quadro. Amém? Então, nós vamos orar. Vamos apresentar aqui esse momento. Fecha teus olhos. Vamos orar juntos. Deus poderoso, estamos aqui, Senhor, clamando a Ti para que Tu venha trazer, ó Deus, alívio aos corações que estão aflitos. Ó Deus, venha agora socorrer aqueles que nesse momento, Pai, já passados tantos dias, estão, ó Deus, a mercê, ó Deus, da pura sorte. Mas Tu és aquele que muda o quadro. E Tu estás agora nesse momento, Pai, entrando na vida de cada família, onde o cenário não é um cenário ideal, onde o cenário é um cenário caótico, onde o cenário é um cenário de medo, é um cenário de transtorno. Em nome de Jesus, receba agora da parte do Senhor o refrigério. Receba do Senhor agora, em nome de Jesus, o conforto, o consolo. Em nome de Jesus, toda a sua insegurança agora nós repreendemos. Todo desconforto emocional, todo medo agora vai embora. Em nome de Jesus, toda a incerteza vai embora. Comece a crer, não temas, crê somente, não temas, crê somente. Pai, nós apresentamos famílias que estão nesse momento, sem saber para onde vão, empresas, ó Deus, empresários sem saber o que fazer, governos, Pai, de estados que não sabem o que fazer também, Senhor, que política pública tomar. Apresentamos esses líderes, Pai, prefeitos, apresentamos governadores, apresentamos, ó Deus, o presidente da República, para que Tu, ó Deus, abra o entendimento deles. Nós cremos, Senhor, que a sabedoria vem do alto, vem de Ti, e quando Tu entras, Senhor, a Tua solução é a melhor. Quando Tu entras, Senhor, todo o cenário muda. Não há morte quando Tu entras, não há desespero, não há choro, não há pranto, porque Tu tens, Jesus, a chave da morte e a chave do inferno. Tu és a vida, Senhor, Tu vive conosco. Ó Pai, apresentamos, ó Deus, os médicos que estão, ó Deus, na frente de batalha, enfermeiros, ó Senhor, nutricionistas, fisioterapeutas, assistentes sociais, psicólogos, Pai, tantos profissionais, tantas pessoas, ó Deus, que estão, ó Deus, dentro de hospitais neste momento, vai dando força para persistir. Ó Senhor, nós apresentamos, ó Deus, o nosso país, apresentamos, ó Deus, a situação pandêmica de saúde pública que estamos enfrentando. Vem trazer resposta, Senhor. Vem, ó Deus, nos cobrir com o Teu sangue, Jesus. Vem mudar essa história, vem mudar esse quadro. Eu creio no Deus que muda a realidade. Eu creio no Deus que acalma a tempestade. Eu creio num Deus que faz a medicina ficar abismada com o poder dele. Pai, vê, ó Deus, ó Pai, eu contemplo agora os países, Pai, outros países, Itália, Espanha, Portugal. Ó Senhor, toma conta, Senhor, da Argentina, toma conta, Senhor, dos Estados Unidos, enfim, Senhor, toma conta de todos os países, vai mostrando o Teu poder, vai mostrando que Tu fazes, que Tu és. Ó Senhor, sabemos que esse momento é um momento de muita fé que precisamos ter em Ti. Precisamos, ó Deus, estar depositando a nossa confiança em Ti, e nós cremos, ó Deus, que quando a igreja se levanta para clamar, quando a igreja começa a abrir a boca para exaltar o Teu nome, tudo muda, e na autoridade do nome de Jesus, nós declaramos agora o consolo do Espírito Santo, a presença perfeita do Senhor, a presença que quando chega muda toda a realidade, e ainda, Senhor, que a figueira não floresça, nem a vide dê o seu fruto, o produto da oliveira minta, não haja mantimento nos currais. Ó Senhor, as vacas sejam arrebatadas, todavia eu me alegrarei no Deus da minha salvação, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aleluia. Estamos encerrando aqui, meus irmãos, esse momento. Eu espero que você tenha sido abençoado com a palavra de Deus. Nós vamos compartilhar ao final desta live. O vídeo vai ficar disponível, estará disponível no Facebook, será colocado também no YouTube. O Ministério Vida Profunda
temos o pastor Valério e a pastora Cleonice como os líderes da igreja. Nós estamos também solicitando a você que se inscreva lá no canal do YouTube, porque nós queremos também fazer essa transmissão por lá. Queremos alcançar muito mais pessoas, e você pode chegar a fazer a sua inscrição e também mandar convites para outras pessoas. Meus irmãos, nós estamos diariamente com cultos a partir das 20 horas, desde que você agora participou e está ainda participando. Todos os dias, às 20 horas, exceto no domingo, onde estaremos às 18 horas do domingo. Então você é o nosso convidado para estar conosco, adorando ao Senhor. Não pare de orar, não pare de crer, não pare de esperar o milagre, porque o nosso Deus, Ele é o Deus de milagres. Ele vai nos surpreender, Ele vai criar um cenário muito diferente. Pode até, humanamente falando, piorar daqui para frente, mas lembre-se, aos olhos do homem pode ter morte, aos olhos de Jesus tem vida. Em nome de Jesus, amém. Amém. A bênção apostólica, para que possamos concluir esse momento. Receber a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, desde agora para sempre. E você diz amém. Deus os abençoe, juntos e aliançados. Aleluia. Glória a Deus.